Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Vila Nova demitiu o técnico Igor Magalhães, muito rapidamente contratou o técnico Dado Cavalcante e é sobre ele que eu vou falar neste vídeo. Primeira vez do Dado aqui no futebol goiano, então vamos apresentá-lo, né, pelo menos assim, de uma maneira mais aprofundada para você, torcedor colorado. Até alguns alvirrubros, alguns vilanovenses me cobraram este vídeo. Era para ele ter ficado pronto ontem, né, mas ontem eu tive um dia muito corrido, acabei não conseguindo fazer, mas hoje me dediquei quase o dia todo aí a pesquisar, a buscar informações sobre a carreira do Dado Cavalcante, além daquelas que eu já tinha, para justamente fazer esse vídeo e levar até você, torcedor colorado, uma explicação mais aprofundada sobre este treinador. Logo depois da vinheta de abertura, eu vou trazer para vocês a carreira dele, os títulos que ele conquistou, os últimos trabalhos dele, né, de uma maneira um pouco mais detalhada, e também como é que ele joga, né, qual é a preferência do treinador Dado Cavalcante. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e é uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, espero que goste, que volte, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, desta forma você ajuda a fazer com que este espaço dedicado ao futebol goiano cresça dentro da plataforma que nós usamos, no caso, o YouTube. Então, muito obrigado já desde já pela sua colaboração com o nosso projeto. Quem também colabora com o nosso projeto é a Viegas Printer, locação de impressoras. Você sabia que a mensalidade que você paga pela locação de uma impressora ela equivale ao valor de um toner? Pois é, na Viegas Printer você tem a impressora ideal para o seu negócio. Viegas Printer atendimento em todo o estado de Goiás. Fale com um dos nossos consultores pelo 99143 7700. A Viegas Printer é parceira aqui do Futebol 62. Vamos conhecer um pouco sobre Dado Cavalcante. Eu vou apresentar primeiro um resumo sobre este treinador de 40 anos, né, que pela primeira vez vai trabalhar no futebol goiano. Depois eu vou aprofundar um pouco mais na carreira dele, até finalmente a gente falar das características do trabalho do Dado Cavalcante. Aí está, Dado Cavalcante, alguns clubes que ele dirigiu, né? Não necessariamente por essa ordem: Bahia, Vitória, Paraná, Náutico, CRB, Paysandu, Ceará, Ponte Preta, Coritiba, equipes, algumas das equipes que o Dado já comandou. Títulos: Copa do Nordeste pelo Bahia, Copa Verde 2 vezes pelo Paysandu, estaduais, ele ganhou estadual na Bahia, com o Bahia, no Mato Grosso com o Luverdense, no Pará com o Paysandu e em Rondônia com a equipe da Ubra. O Dado começou na carreira muito jovem, ali 24, 25 anos mais ou menos, lá na Ubra do Rio Grande do Norte, de Rondônia, me perdoe. A Ubra era um projeto, tinha um time no interior do Rio Grande do Sul e outro time em Rondônia. Acabou, depois de algum tempo, acabando o projeto, mas foi lá que o Dado Cavalcante iniciou a sua carreira como treinador. Depois ele desceu para a região Nordeste, ali trabalha na Ubra entre 2006 e 2008. Depois ele foi trabalhar no Santa Cruz, de 2009 a 2010, trabalhou no América de Natal, trabalhou no Central de Caruaru, trabalhou no Icasa, quando o Icasa era uma equipe que jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalhou no Ipiranga, lá de Pernambuco. Aí ele veio para a região centro-oeste pela primeira vez, para trabalhar no Luverdense, onde inclusive conquistou o Campeonato Mato Grossense. Foi trabalhar depois em São Paulo, Mojimirim. Então chegou ao sul do país através do Paraná Clube em 2013. Do Paraná ele foi para o Coritiba, depois trabalhou na Ponte Preta, trabalhou no Náutico, trabalhou no Ceará em 2015, voltou ao futebol do Norte para dirigir o Paysandu em 2015 e 2016, conquistando a Copa Verde em 2016, trabalhou no CRB em 2017, em 2018 pelo Paysandu outra vez ele conquista a Copa Verde, volta ao Paraná em 2018 e fica até 2019. Depois ele começa a comandar o time sub-23 do Bahia, quando o Bahia fica sem um treinador, no caso o Mano Menezes,
o Dado assume o Bahia ali naquela reta final do campeonato de 2020, fica para 2021 e acaba demitido. Inclusive, esse jogo em 2021 ele foi demitido depois de uma derrota para o Atlético. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse trabalho dele no Bahia, até finalmente neste ano comandar o Vitória em 10 jogos apenas, né? Ele começou a temporada no Vitória, mas ficou apenas 10 jogos e estava desempregado aí desde o mês de março. Agora chega para trabalhar no futebol goiano pela primeira vez, comandando a equipe do Vila Nova. Bem, como você pode observar aí, o Dado trabalhou em equipes, vamos dizer assim, grandes estadualmente, mas que não fazem, nenhuma delas faz parte aquele grupo dos grandes clubes do futebol brasileiro. Né? Sem dúvida, a maior equipe aqui do país que ele trabalhou foi o Bahia, em que ele esteve lá primeiro pelo Sub-23, depois pela equipe profissional, inclusive conquistando uma Copa do Nordeste lá dentro do Castelão. Me lembro desse jogo, né? O Ceará havia vencido em Salvador 1-0. Na volta o Bahia ganhou de 2-1, depois ganhou dos pênaltis. Até o Jorginho, jogador do Atlético, estava nesse jogo, atuava pelo Ceará, e ele errou um dos pênaltis do Ceará nesse jogo contra o Bahia, em que o time do Bahia, do Dado do Cavalcante, se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2021, quarto título tricolor nesta competição. Então o Dado, ele é um treinador muito acostumado a, vamos dizer assim, a equipes nesse nível do Vila, né, neste patamar do Vila. É o habitat natural do Dado até agora. Ele trabalhou com algumas equipes menores, trabalhou com o Bahia, que a gente pode até considerar um time maior, chegou no Ceará, mas em outro momento do Ceará. Quando o Dado trabalha no Ceará, o Ceará também era uma equipe mais ou menos neste padrão, não era esse time da Série A, inclusive consolidado, né, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Dado é muito experiente nessa faixa, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Tem experiência, ele já como treinador dirigiu equipes nas 4 séries do Campeonato Brasileiro, trabalhou na Série A um pouco menos, né? Na Série A, vamos dizer assim, a amostra dele de Série A é de 37 jogos. Trabalhou na Série B, trabalhou na Série C, trabalhou na Série D, tem experiência de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Então, com exceção da Libertadores, que é a grande competição aqui do continente, os grandes campeonatos aqui do país ele trabalhou em todos, né? Nas 4 edições, nas quatro séries do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, além de Copa do Nordeste, Copa Verde, né? E ainda os estaduais, inclusive o Paulista, que é o mais famoso deles, quando ele dirigiu a Ferroviária de Araraquara e também o Mogi Mirim, né? Então, é um treinador habituado ao que ele vai encontrar no Vila. Trabalhou com estruturas parecidas com essa que ele tem no Vila. Tem alguns feitos, ainda não tem nenhum acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem alguns sucessos, especialmente em competições regionais, né, que ele já conseguiu conquistar 3 competições regionais, sendo a mais importante este título que eu falei há pouco com o Bahia. É um treinador que ainda trabalha, penso eu, né, com esse objetivo de chegar ao primeiro escalão do futebol brasileiro. É jovem, tem 40 anos, então ele tem tempo para isso, né, para evoluir e para chegar ao primeiro escalão de técnicos no país. Bom, agora eu vou trazer para vocês aqui os últimos trabalhos dele, né, até porque nessa carreira desde 2006, uma carreira de mais de 16 anos, mas eu vou focar nesses últimos trabalhos de 2019 para cá. Ele assume o Paraná em 2018, o Paraná estava caindo para a Série B, né? O Paraná tinha subido em 2017, fez uma Série A muito ruim em 2018. Ele assume ali no final do Campeonato Brasileiro e monta o time para 2019. Mas aí ele acaba sendo demitido lá do Paraná Clube, quando o Paraná já tinha caído na Copa do Brasil, sob o comando dele, e quando foi eliminado no Campeonato Paranaense. Quando aconteceu isso, ele acabou deixando a equipe do Paraná. Em 2020, numa passagem pela Ferroviária, muito rápida, uma passagem só de 7 jogos, ele não começa tão bem assim o Campeonato Brasileiro da Série D, uma vitória e 2 empates, também não era um começo tão ruim, né? A equipe não estava na faixa de classificação, mas estava invicta dentro da competição, mas com apenas 7 jogos, sendo 4 pelo Paulista, 3 pela
pela Série D, o Dado acabou sendo demitido da Ferroviária. Inclusive, quando ele sai da Ferroviária, ele faz várias críticas à direção da equipe lá de Araraquara. Em 2020, ele chega para comandar o Sub-23 do Bahia, que é aquele brasileiro de aspirantes. Inclusive, o Vila disputou aquela competição, né, até chegar na final. O Bahia ficou na semifinal, parou na semifinal daquele Campeonato Brasileiro de aspirantes, mas depois ele precisou assumir o time profissional. Assumiu o time profissional e conseguiu ganhar um campeonato baiano, né, conquista o campeonato baiano e também conquista a Copa do Nordeste comandando o Bahia. Depois de um início ruim no Campeonato Brasileiro, foi demitido após perder um jogo lá em Salvador para o Atlético Goianiense. No Vitória, vamos dizer assim, não foi ele quem montou o Vitória, mas ele começa a temporada dentro do Vitória, mas foi eliminado no Campeonato Baiano. Quando ele foi eliminado do Campeonato Baiano deste ano, de uma maneira precoce, a diretoria do Vitória acabou demitindo ele, demitiu também o diretor de futebol, até anotei o nome aqui do diretor de futebol do Vitória, naquela coisa, Alex Brasil, só lembrava que era Brasil, não me recordava do primeiro nome dele. Foram os dois demitidos, inclusive é o Geninho, né, quem chega para substituir o Dado Cavalcante lá no Vitória. Desde então ele estava parado até agora acertar com o Vila Nova e vir fazer esse trabalho na equipe do Vila Nova. Agora eu vou falar taticamente do Dado, né? Especialmente em cima destes últimos trabalhos dele, tanto no Bahia como na equipe do Vitória, as duas equipes lá de Salvador. Trazer um pouco das ideias dele para você, torcedor colorado, esperar, né? Vamos ver se ele vai aplicá-las. Um treinador nunca faz um trabalho 100% igual ao outro, né? Até porque são clubes diferentes, competições às vezes diferentes, elencos com certeza diferentes, mas a gente precisa ter um esboço, né? Como é que ele pensa, como é que ele vê o futebol. Até acompanhei uma entrevista do Dado Cavalcante e achei interessante, porque é um ponto que eu gosto, né? Admiro em um treinador isso, que ele até citou na entrevista o seguinte: treinador precisa se adaptar às características do elenco que tem. E no Vila ele pega um elenco montado, né? Pode até trazer alguns jogadores, mas o elenco do Vila está montado. Não é o Dado quem vai montar este elenco. Então ele defende isso, que o treinador se adapte ao elenco que ele tem. Mas ele ressalta que o futebol é mutável, o futebol muda, não pode ser engessado. Então ele não defende aquele time engessado. Eu também acho que o treinador que defende essa proposta de um time engessado, que não muda, é treinador ultrapassado. Aí ele diz, não existe você montar uma formação e ficar com ela até o fim do ano. E é verdade, né? Não, o Igor não fazia isso também, não estou dizendo aqui que o Igor fazia, pelo contrário, o Igor remexeu buscando soluções para a equipe do Vila. E ele ressalta, né, que essas mudanças é porque existem adversários que jogam de formas diferentes, você joga em locais diferentes, né, competições diferentes, então tudo isso acaba exigindo que você consiga ter essa equipe dinâmica, né, que em cada momento atue conforme pede o jogo. Agora vamos à questão tática do treinador. Eu vou começar falando da maneira de marcar. Hoje eu trouxe aqui a minha prancheta mais uma vez, até para a gente esboçar aqui. Eu gosto dela porque eu acho que ela me ajuda a levar você, torcedor, de uma forma mais didática aquilo que eu tento falar. Sabe? Eu acho que visualmente isso ajuda a gente a repassar as ideias, né? Vamos lá. O Dado, tanto no Bahia como no Vitória, ele marcava predominantemente num 4-4-2, que é um formato muito usual no futebol brasileiro, né? Você marcar duas linhas de quatro, o meia e o centroavante fazendo a saída de bola. Tanto o Bahia como o Vitória usavam muito essa marcação em bloco intermediário, que é um bloco mais ou menos nessa altura. Os dois atacantes aqui na cabeça do círculo, do grande círculo, a primeira linha aqui no outro extremo do grande círculo,
e a linha de defensores, de zagueiros aqui um pouco à frente da meia-lua da grande área. 4-4-2 tradicional. Em alguns momentos você pode encontrar o meia atrás do atacante também. É uma das variações que o treinador acaba fazendo. Então, o principal formato de marcação é esse. O Igor usou muito essa formação no ano passado. Neste ano, na Série B, ele estava usando um 4-1-4-1, né, com um volante jogando aqui. Vou até pôr a camisa 5 aqui, ó, com um volante, ou o Ralf ou o Rafinha jogando entre as duas linhas. O Vila utilizou muito dessa marcação, né? Vamos ver se o Dado vai seguir com essa ideia do 4-4-2, que ele tinha tanto na equipe do Vitória como na equipe do Bahia. Aqui eu estou falando do momento defensivo, tá, gente? Momento defensivo. Agora nós vamos falar do momento ofensivo da equipe. Que ele, assim como vários outros, também é adepto do 4-2-3-1, que é o sistema que sem dúvida prevalece aqui no país, que é este aqui, né? Aqui eu tenho uma equipe disponibilizada no 4-2-3-1. O goleiro, os dois laterais pelos lados, os dois zagueiros centralizados, os dois volantes à frente. Essa linha de três que é chamada a linha criativa, com o meia centralizado, dois homens abertos pelos lados. Lá na frente, o centroavante. Então, essa é uma das formações mais utilizadas pelo Dado. Por exemplo, o ataque do Bahia, que o Dado Cavalcante comandava. Gilberto era o homem de referência, Rodriguinho aberto pelo lado, aqui pelo outro o Rossi. Ele jogava muito com esse time. Ele tinha o Danielzinho aqui também, Danielzinho, Tassiano, o volante Patrick de Paula. Inclusive daqui a pouco eu vou falar com ele e tentar buscar alguém dentro do elenco do Vila parecido com ele. Então a formação que ele mais utilizava era essa formação aqui do 4-2-3-1. Qual a característica do 4-2-3-1 dele? Quase sempre um homem espetado por um lado, aí pode ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, e do outro lado um meia, um armador. Por exemplo, no Bahia você tinha o Rossi, que era o cara espetado por aqui, de cara o Rodriguinho. Um cara que fechava aqui, vinha para a criação. Então ele tem essa característica. Se você buscar na memória, o Vila tem isso, né? Você tinha um Mateuzinho pelo lado direito, e um homem agudo pelo lado esquerdo. Esse homem já foi o Jean Silva, já foi o Pablo Diego, está sendo o Victor Andrade. Então é uma formação muito utilizada pelos treinadores no 4-2-3-1. Um extremo mais agudo e o outro extremo armador. Vamos à saída de bola das equipes do técnico Dado Cavalcante. No Vitória, ele tinha uma saída interessante. Dois atacantes centralizados. Aqui, os dois laterais mais à frente. Recuava um volante entre os dois zagueiros e fazia uma linha aqui com os dois atacantes lá, pôr o meia aqui, com um meia e um volante aqui, por exemplo. A equipe aqui praticamente num 4-1-4-2, vamos chamar assim, né? Esse aqui atrás. Ele usava dessa, ou então com um lateral um pouco mais baixo aqui, ele usava essa saída de bola na equipe do Bahia. Esse cara aqui eu chamei a atenção dele para você há pouco, Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula era a mola mestre dele nessa saída de bola que ele fazia na equipe do Bahia. Como é que o jogador atuava, né, nessa condição? Ele usava muito o Patrick. Vamos pegar aqui um adversário aqui com dois homens à frente. Ele usava o Patrick ou aqui, saindo com a bola atrás da primeira linha de marcação do adversário, para buscar esse passe para um dos zagueiros que abriam, ou quem sabe um passe aqui no meio. Em outros momentos, ele usava o Patrick de Paula atrás desses dois jogadores. Quando ele usava isso, ele buscava um dos laterais, ou o lateral esquerdo para fazer a saída de três, ou o lateral direito
para fazer a saída de 3. Aí muito da característica que tem os laterais, né? E os zagueiros também, por que lado é melhor fazer isso. Então ele usava isso e usava o Patrick de Paulo fazendo essa saída aqui. No Vitória, ele usava muito uma saída com dois volantes aqui, ó, e segurava um dos laterais. Ou então, ele recuava um dos volantes, como aqui, por exemplo, camisa 5, e fazia aqui o meia com o outro volante aqui. Essa saída é chamada 3 mais 2. Você tem 3 na primeira linha, mais 2 aqui no apoio, que é para você ter essa opção de passe aqui, aqui, aqui por dentro, no X aqui para os dois lados, o zagueiro aqui. Então, essa é o 3 mais 2. Então, você tem o 3 mais 2, que é essa, e tem o 3 mais 1, que é quando você sai com apenas um aqui e já põe o outro na outra linha, certo? Então, essas, por exemplo, no Bahia, no Vitória, ele fazia uma saída assim, ó, uma saída de 3 aqui, uma linha de 4 aqui, aliás, uma saída de 3, um volante aqui, uma linha de 4 aqui e 2 aqui na frente, 2 atacantes. Ele tinha essa saída num padrão na equipe do Vitória. Então isso assim, eu estou trazendo para vocês um esboço, né, de como o Dado jogava. Evidentemente que ele vai começar uma nova história agora com o Vila, com um novo elenco. Por exemplo, citei aqui a questão do Patrick de Paula. Eu imagino que ele pode procurar um jogador com essa característica dentro do elenco do Vila. Um volante com capacidade de sair jogando. Um volante que seja essa mola mestre na saída, que os zagueiros procurem ele, que talvez até outro volante recue entre os zagueiros, mas ele fica nessa linha intermediária para receber o passe de algum desses três jogadores, ou dos dois zagueiros, ou do volante centralizado. E quem poderia ser esse cara dentro do Vila? O Pablo, o Arthur, penso que são os dois jogadores que mais se assemelham a este desenho que eu estou citando. Se ele quiser reeditar isso no Vila, talvez o Pablo até reconquiste a sua posição, ou o Arthur baixe um pouco para fazer essa saída de bola. Então são algumas opções que a gente pode ver. Outra questão que o Dado gosta muito, explora muito os laterais. No Bahia, você tinha lá no Bahia dele o Nino Paraíba e o Matheus Bahia, né? Eram dois jogadores muito agudos. Inclusive, no Vitória, quem fazia os lados de campo também eram os dois laterais. Os atacantes centralizavam e os laterais é quem faziam os corredores. Mas vai muito da característica do jogador, né? Então a gente precisa ver o que é que o Dado vai observar neste elenco do Vila e o que é que ele vai propor com essa equipe colorada, tá bem? Então, espero que tenha ficado, tenha conseguido levar para vocês um pouco sobre o trabalho do Dado Cavalcante. Conforme ele começar agora no Vila, nós vamos observar de muito mais de perto, acompanhando os jogos, acompanhando as movimentações durante todo o jogo, acompanhando essa equipe no momento ofensivo, no momento defensivo, nas transições ofensivas e defensivas, na saída de bola. Então a gente acompanhar tudo isso, aí eu vou apresentando para vocês outras análises envolvendo o trabalho de Dado Cavalcante na equipe do Vila. Fique à vontade para fazer o seu comentário, para trazer a sua observação, ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Esse vídeo eu nem quis que fosse um vídeo opinativo, eu quis realmente um vídeo mais de explanação, né, para levar a vocês a ideia do novo técnico colorado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.